Meu irmão, minha irmã, este é o segundo vídeo da série O Apocalipse. No primeiro vídeo eu fiz uma explanação de abertura, ela foi longa, ela está gravada, você pode ver, acompanhar, voltando ao vídeo anterior. E agora vamos falar sobre chamados por Deus. O chamado por Deus. No Antigo Testamento, todas as pessoas estavam esperando pelo Cordeiro de Deus. Jonas, ele é um exemplo de alguém que foi chamado por Deus para transmitir uma mensagem na cidade de Nínive. Ele foi lançado ao mar e foi engolido por um peixe. Há uma coisa que poucas pessoas observam quando falamos da história de Jonas. Entenda, Jonas foi falar do evangelho para a cidade de Nínive. A cidade de Nínive, ao final do livro, é dito que ela não sabia a diferença entre a mão direita e a mão esquerda. Ou seja, era uma sociedade que estava moralmente corrompida. A esta sociedade, Jonas vai falar. Agora eu quero que você note uma coisa extremamente importante. Você jamais vai levar alguém a Cristo se a sua conversão não for superior à conversão desta pessoa. De novo, você não vai ser ouvido sobre Cristo se a sua conversão não for superior à conversão desta pessoa. Quando nós olhamos para Jonas, ele foi a Nínive. Ele pregou a palavra de Deus por 3 dias. A cidade inteira se converteu. Estamos falando de mais de 120 mil pessoas. A cidade se converte por um homem que prega por 3 dias. Mas nós não podemos nos esquecer que Jonas, ele foi engolido por um peixe. E o peixe levou ele nas profundezas do mar. Então entenda, aqui temos a cidade de Nínive. Aqui temos Jonas no mais profundo do mar. A cidade está na superfície, Jonas está no abismo. Jonas se converte, se arrepende no abismo e se levanta na superfície para pregar. Isto significa que se você não descer na sua humilhação diante de Deus, você não consegue se levantar na sua pregação diante dos homens. Para que nós possamos pregar como Jonas pregou, temos que nos humilhar como Jonas se humilhou. É por isto que muitas pessoas se convertem a Jesus Cristo, mas a sua atitude continua sendo do velho homem. E quem anda com ele percebe que o que ele está tentando fazer não é melhorar o novo, não é edificar, renovar o novo homem, mas é melhorar o velho homem. E é por causa disso que nós temos dificuldade de ministrar ou de falar de Jesus, porque a pessoa olha para você e diz: você come o mesmo feijão que eu como, o mesmo arroz que eu como, e você vem falar de Cristo para mim com que autoridade? Eu não vejo nenhuma mudança na sua vida. Você fala palavrão como eu falo palavrão. Você vai nas baladas como eu vou nas baladas. Você se mistura com o mundo da mesma maneira como eu me misturo. Por que agora você vem falar de Jesus para mim? Então, nós percebemos que quando nós
assumimos a nossa verdadeira identidade. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. É bom que você pegue a sua Bíblia e vai me acompanhando. Curta esse vídeo dizendo, olha, eu estou acompanhando você lendo na minha Bíblia o texto que você está citando. E seja rápido. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua gloriosa luz. Jonas, ele era um judeu e um profeta. Nós somos cidadãos do reino de Deus e somos agentes do reino de Deus. Da mesma maneira como Jonas saiu das profundezas do abismo e se levantou para falar a Nínive, nós também saímos das profundezas do pecado e fomos tornados justos e santos para falar a um povo que precisa ouvir esta palavra. Por isto, nós temos um roteiro que devemos seguir: pregar o evangelho em Jerusalém, em toda a Judeia, em Samaria, até os confins da terra. Portanto, essa palavra chega onde você e eu estamos, até os confins da terra. E nós temos que pregar a palavra. No entanto, muitos estão voltando as costas ao chamado de Deus. E em que condição estão chamando as costas ao chamado de Deus? Jonas, quando ele foi chamado para ir a Nínive, ele foi para o lado oposto, para a cidade de Tarsis. Ele questionava a salvação de Nínive. Por que Jonas questionava a salvação de Nínive? Eu quero que você preste muita atenção no que eu vou lhe dizer. O cristão, ele é alguém que se converteu dos seus pecados para uma nova vida em Cristo Jesus. Este é o cristão. O cristão é uma nova criatura. É uma pessoa convertida, é uma pessoa quebrantada, é uma pessoa de oração, é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Este é o cristão. No entanto, o cristão pode ser alguém que anda na carne. Paulo, quando escreve aos Gálatas, no capítulo 5, ele fala que a carne luta contra o espírito luta contra a carne, para você e eu não fazermos o que precisa ser feito. Isto significa que nós podemos encontrar um cristão na carne. Quando encontramos um cristão na carne, este cristão é igual quem está dormindo, é igual o ímpio. Não tem diferença no estilo de vida, na maneira de viver, na maneira de se posicionar, na maneira de refletir, na maneira de enfrentar os problemas da vida, na maneira de vivenciar conflitos e tribulações. Não tem diferença entre o ímpio e o cristão na carne. E o ímpio não é bobo. Se ele vê um cristão na carne se comportando como ele diz: você é da mesma laia do que eu sou. Então não me venha dar lição de moral. Por outro lado, tem muito cristão que olha para o ímpio e quer que o ímpio haja como cristão, sem ser um cristão. Isso simplesmente não tem lógica. O ímpio faz o que a impiedade determina o que ele vai fazer. Vamos abrir as nossas Bíblias em Hebreus, no capítulo 2, para você entender o comportamento do ímpio. Hebreus, no capítulo 2, porque se nós queremos entender o homem, nós temos que entender a Bíblia para ler o homem pela Bíblia. Então diz assim, no capítulo 2, verso 14. Abre a sua Bíblia, Hebreus 2, 14. Alguém pode copiar o texto bíblico e colocar aqui para que as pessoas na tela vão lendo o texto que eu estou citando. Visto, porém,
que os filhos têm participação comum de carne e sangue. Desses também ele, igualmente, é participante, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. E livraste todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Olha o que o autor aos Hebreus está dizendo. O diabo submete o ímpio à escravidão ao longo da sua vida, porque ele tem medo da morte. Entenda, o salário do pecado é a morte, e depois da morte vem o juízo. Então a pessoa inconscientemente sabe que quanto mais perto ela chega da morte, mais perto ela chega do juízo, e mais perto ela chega da morte eterna, então ela tem medo da morte. Agora, entenda o comportamento de uma pessoa que tem medo da morte. Ele fala uma coisa que você já deve ter ouvido, e eu vou falar, e quem ouviu alguma pessoa dizer isso, escreva, eu já ouvi, sim, eu ouvi. Você já ouviu alguém dizer assim, a vida é curta, eu tenho que aproveitar a vida? Você já ouviu alguém dizer, a vida é curta e eu tenho que aproveitar a vida? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, ninguém respondeu, vou dizer. Aí, já ouvi. O que ele está dizendo com isso? Eu vou aproveitar a vida, eu vou ter tantas mulheres quanto eu puder ter. Eu conheci um homem que teve 5.000 mulheres. Eu vou aproveitar a vida, eu vou beber o quanto eu puder beber. Eu vou aproveitar a minha vida, eu vou ao baile, eu vou aproveitar a vida. E quando ele encontra um cristão, o que ele diz? Você é trouxa. A vida é curta e você não aproveita a vida, não bebe como eu bebo, não vai à festa como eu vou, não bebe, não toma droga como eu tomo droga, você não faz coisas erradas como eu faço coisas erradas, você não sabe aproveitar a vida. Mas o texto está dizendo, e livrasse todos que por pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Então Jonas, ele tinha ciência da impiedade daquele povo, mas Jonas não entendia que aquele povo era digno de salvação. Vocês sabem quem que eram os assírios? Os assírios torturavam os seus prisioneiros, estaqueando eles no chão, arrancando a pele deles vivos, e fazendo sofrer até atingir a morte. Jonas sabia dessas histórias. Quando Deus disse, Jonas, prega a Nínive, ele falou, de jeito nenhum, porque se eu pregar aquela cidade vai se converter, e eu não quero que aquela cidade se converta. Quando Deus faz daquela planta, árvore nascer de manhã, cobrir a sombra, cobrir Jonas com sua sombra e morrer à tarde. Jonas ficou com raiva porque a árvore morreu. Ele falou, você fica com uma raiva com a árvore que nasce de manhã e morre durante a noite, só porque ela te deu um pouco de sombra, e você fica com raiva de mim porque eu salvo um povo como a cidade de Nínive? Jonas sabia que Deus era um Deus clemente e misericordioso, por isso ele fugiu da presença de Deus. Mas a sua viagem se tornou um martírio. Vamos ler a realidade à luz da Bíblia. Volte a sua Bíblia para Mateus. Vamos para Mateus. No capítulo de número 5, Jesus falando das bem-aventuranças. Volte sua Bíblia para Mateus. Leia Mateus, capítulo 5, o versículo de número 14 em diante. Vós sois a luz do mundo. Se você é cristão, eu sou cristão, porque aceitamos Jesus, somos a luz do mundo. Não se pode edificar uma cidade sobre um monte. Vamos voltar no verso anterior, 13. Vós sois o sal da terra.
Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurará o sabor? Para nada mais presta senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Eu conheci a história de um homem que ele era crente e presbítero de uma igreja. E ele foi viajar com um grupo de homens ímpios. Nessa viagem, todos os homens que viajaram com ele eram homens casados. Quando chegaram na outra cidade, os homens casados trouxeram para o convívio dos quatro prostitutas. E fizeram com que aquele presbítero ficasse aquela noite com uma prostituta, como os 4 homens ficaram. Agora, presta bem atenção na história. 3 homens ímpios, casados, adulteraram. Um homem cristão casado adulterou. Os 4 homens, 3 ímpios e um crente, adulteraram. Sabe o que aconteceu depois? Entre os 3 ímpios, isso é vida. Mas eles zombavam do crente por não ser fiel a Deus e ter adulterado. E os condenaram. E o texto diz o quê? Se você não for sal, você nada mais presta senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Porque uma pessoa que deixa de ser sal, ela não presta mais para os homens. Quem sai da presença de Deus sente isso na pele. Porque as pessoas começam a zombar do seu comportamento. Ele faz a mesma coisa que os seus amigos ímpios fazem. Mas os seus amigos ímpios lançam isso na cara deles, dizendo: nós somos ímpios e podemos fazer. Você é crente, está fazendo como? Você está traindo o seu Senhor. É por isso que Jonas, lá naquele navio, ele foi questionado. E quando descobriram que ele era o culpado, por causa daquele temporal, lançaram ele para fora. Deixe-me dizer uma coisa para você, nós estamos estudando o Apocalipse, eu não sei quando eu vou chegar no Apocalipse, eu estou na introdução, não importa. Eu tenho tempo, eu sou amigo do tempo. Então nós estamos no capítulo 1, no versículo 1 do Apocalipse. Mas observa um detalhe, presta bem atenção no que eu vou dizer. Jonas estava dentro de um navio e o navio estava sendo chacoalhado pela tempestade. Vamos ver esta situação. Nós estamos falando de um navio no meio de um mar e um temporal caindo sobre o navio, certo? Você concorda comigo que este navio está passando por uma tribulação? Por uma tribulação. Você concorda? Está passando por uma tribulação. Você também passa por uma tribulação. Mas sabe o que aqueles homens descobriram? Que tudo que estava acontecendo contra aquele navio tinha um culpado, e esse culpado chamava-se Jonas. O que eles fizeram com Jonas? Lançaram Jonas no mar. Olha só, o mundo está indo de mal a pior. Por quê? Por causa da igreja. Como assim? Se a igreja deixa de ser sal, ela não serve ela não serve mais para os homens. Igreja de Laodiceia, porque vocês são mornos,
não são frios e nem são quentes, eu estou vomitando vocês da minha boca. E vomitar da boca não é lançar o crente para o mar? Vomitar o crente da boca não é lançar ele para o mar? O que está acontecendo? À medida em que a igreja deixa de ter intercessores, o mundo fica de mal a pior. Porque o que sustenta o mundo é a luz que é sustentada no seu fogo pela intercessão da igreja. E se a igreja para de interceder, o mundo fica pior. E começa a ter terremoto, furacão, como aconteceu todo mundo fala que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, foi por causa de bruxaria. Na verdade foi porque a igreja deixou de exercer o seu papel de intercessora. Se a igreja não intercede, as pessoas não se convertem. Se as pessoas não se convertem, elas se tornam de mal a pior. E o que você pode esperar do ímpio? A impiedade. É lógico. Se o ímpio é porque ele é ímpio. Se ele faz o mal é porque ele é ímpio. Então, para ele fazer o bem, ele tem que se converter. E para ele se converter, ele tem que nascer de novo. E para ele nascer de novo, ele tem que ouvir a pregação da palavra de Deus. Senão, não tem como ele se converter. Então a história de Jonas é a história de todos nós. Só que Romanos capítulo 8 diz que a terra está gemendo, se chacoalhando toda, em terremotos, em furacão, em tsunami, em inundações. Ela está chacoalhando para jogar fora os cristãos, para dizer: vai embora. É hora de Jesus voltar. É hora da trombeta tocar. Por favor, cristãos, vão embora. Porque se vocês não forem embora, nós não seremos libertos da corrupção que a impiedade nos colocou. Então, quando você vê notícias de terremoto, de furacão, de maremoto, é a natureza gritando com todas as forças: crentes do mundo inteiro sejam arrebatados e se unam a Cristo nos ares, para que ele possa implantar o reino milenar com vocês de volta. Vamos entender a realidade como ela é. E Jonas foi lançado no mar. E quando ele foi lançado no mar, Jonas capítulo 4, versículo 2, Jonas orou ao Senhor. Ele disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, porque eu sabia que é Deus, clemente, misericordioso e tardio, e irar-se grande benignidade, e que te arrependes do mal. Por que Jesus não está voltando? Vamos ler a Bíblia. Por que Jesus não está voltando? Abra, vá para frente em 2 Pedro, no capítulo de número 3. 2 Pedro, no capítulo de número 3, navegue na sua Bíblia. Você navega na internet, navegue na sua Bíblia. 2 Pedro, capítulo 3, e vamos entender por que Jesus não voltou. Verso 9, 2 Pedro, capítulo 3, verso 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam-os demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Ou seja, o Senhor está dizendo: eu estou retardando a volta do meu filho para salvar o máximo de gente possível. Olha, deixa eu colocar uma coisa para vocês. E grave isso na mente, porque vocês enxergam isso no jornal todos os dias. O cristão pode estar dormindo e não saber que a volta de Jesus é iminente, ok? O cristão pode estar dormindo.
porque ele não percebe a volta iminente de Jesus, mas o diabo não dorme. E sabendo da volta de Jesus, ele mata por atacado. O diabo está matando por atacado. A gente vê acidente de ônibus, 20 pessoas mortas. A gente vê dilúvio, dezenas de pessoas mortas. A gente vê tsunami, dezenas de pessoas mortas. A gente vê aquela coisa que veio lá pelos anos de 2022, parece. 20 milhões de pessoas mortas. O diabo está matando o máximo de gente possível, porque ele sabe que tem pouco tempo, então ele tem que matar por atacado. Nós estamos vendo guerra na Ucrânia, mais de 600 mil soldados mortos. Ele mata por atacado, porque ele sabe que Jesus está voltando, mas Jesus disse... Pedro diz na sua carta, eu estou retardando a minha volta porque Deus é longânimo para salvar o máximo de número possível. E muitas vezes a igreja se cala e não aproveita esse tempo. Deus é clemente, misericordioso, tardio em irar. Então por isso Jonas pregou a cidade de Nínive. Em Lucas capítulo 1, versículo 34. Lucas, capítulo 21, versículo 34 diz assim: Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações desse mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Muitos cristãos estão deixando as realidades do reino de Deus em segundo plano. Não estão prestando atenção, não estão lendo a palavra, não estão instruindo nos caminhos do Senhor, não estão se deixando transformar na imagem de Cristo, não estão dando testemunho, não estão frequentando a sua comunidade de fé. Muitos cristãos estão dormindo, mas o Senhor, no livro de Efésios, no capítulo 5, ele diz: desperta você que está dormindo, levanta de entre os mortos. Então, quando lemos a história de Jonas, nós lemos uma história de um chamamento de Deus. Não se sobrecarregue com embriaguez, não se sobrecarregue com orgias, não se sobrecarregue com preocupações deste mundo. Não se sobrecarregue. Lucas 21, 34. Nós temos que entender que há uma sobreposição do espiritual sobre o natural. O mundo espiritual domina o mundo natural. É por isso que Paulo diz: a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, porque luta de carne e de sangue é luta que se faz no mundo natural. A nossa luta é em mundos espirituais, é nos lugares espirituais, é ali que acontece a nossa luta. Segundo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 8 a 10. Segundo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 8 a 10. Porque não quero, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia. Segundo aos Coríntios 1, 8 a 10. Que não ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, porque foi acima das nossas forças, a ponto de nos desesperarmos até da vida, da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, e sim no Senhor, que Deus, que ressuscitou os mortos, o qual nos livrou e nos livrará de tão grande morte, em quem temos esperado, que ainda continuará a nos livrar.
Meu irmão, minha irmã, a coisa que eu mais ouço hoje é crente reclamando de tribulação. Não aguenta a pressão, acha tudo difícil, entra em estafa com muita facilidade, entra em burnout, né, aquela doença de trabalho, muito trabalho, com muita facilidade, entra em depressão com muita facilidade, porque não estão habilitados em armas espirituais, tratam tudo em termos humanos e por isso não conseguem superar as tribulações. Paulo diz, olha, veio sobre nós uma tribulação muito grande, sabe por quê? Sabe por que que vem uma tribulação? Grave isso. Toda tribulação é Deus puxando o nosso tapete. Toda tribulação é Deus puxando o nosso tapete para que nós aprendamos que a confiança tem que estar em Deus e não em nossas habilidades, competências e força. Paulo escreveu aqui, nós ficamos desesperados da nossa própria vida, para que a confiança não estivesse em nós, mas em Deus. Você confia no Senhor no meio da tribulação? Você crê que o Senhor no meio da tribulação está com você, com a sua vara e com o seu cajado, acompanhando você no vale de sombra de morte? Você permanece firme e seguro na sua atitude, na sua disposição de ânimo, mesmo que todo mundo à sua volta esteja desesperado e agoniado sem saber o que fazer? Você permanece na paz que excede a todo entendimento? O mundo sobrenatural está sobreposto sobre o mundo natural. Mas Paulo, em 2 Coríntios 1, 8 a 10, ele disse assim, nós temos uma sentença de morte, contudo já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para não confiarmos em nós mesmos. Deixa eu explicar uma coisa para você. O que significa ter sobre nós uma sentença de morte? Você concorda comigo que todos nós vamos morrer? Você concorda? Todos nós vamos morrer. Nós estamos caminhando, um dia a vida cessa e vamos morrer. Agora observa um detalhe. Quando alguém morre, quais são os dois caminhos que se abrem? O primeiro, depois da morte vem o juízo, depois do juízo vem a morte eterna. E o segundo, depois da morte vem o sono, somos ressuscitados, corpos glorificados e entramos na vida eterna. Então tem dois caminhos depois da morte. A morte eterna, a vida eterna. Ok? Então todo dia nós carregamos uma sentença de morte. Quem tem Cristo, morre seguro. Quem não tem Cristo, morre para ser julgado no dia do juízo final. Se você tem Cristo, você morre seguro. Se você não tem Cristo, você morre para ressuscitar, ser julgado, sentenciado e lançado à morte eterna. São as duas alternativas, não existem outras. Então, há uma sentença de morte para todo homem. Ele vai morrer um dia. A tribulação é um prenúncio de morte. Imagina o seguinte, se você está trabalhando e de repente você é mandado embora, e você não tem parente nenhum onde você está, você não tem mais dinheiro, o dinheiro acabou, você vai passar fome, você vai precisar mendigar o pão para poder continuar vivendo. E se ninguém quer dar o pão a você e o abandonar completamente, você morre de fome. Então a tribulação tem o poder de nos levar para a morte. Qualquer tribulação.
é que normalmente não acontece isso. Por exemplo, quem está doente entra no hospital. As pessoas dizem que um hospital é um ambiente de morte. Mas eu digo para você, hospital é ambiente de vida. Porque 99% das pessoas que entram no hospital doente saem curado. Alguns morrem, mas é a minoria, 10%, 5%. Significa que o hospital é ambiente de vida, não é ambiente de morte. Mas se a pessoa está enferma e vai ser tratada, ela pode morrer. Então a enfermidade é um ambiente de morte, porque ela pode de fato trazer a morte. Então todos nós temos uma sentença de morte, isso é natural. Tem gente que tem medo da morte, medo de entrar no avião, medo de entrar no ônibus, medo de ser condutor, carona em um carro. Tem medo de tudo. Mas nós não precisamos ter medo de nada. Por quê? Porque Jesus está conosco. Se morrermos, ressuscitamos. Então o nosso falar tem que ser como o de Paulo. Eu não sei o que eu escolho. Se eu fico, prego o evangelho. Se eu morro, estou com Cristo. Então eu não sei o que eu escolho. Não há mais medo. Onde está a morte, o seu agrilhão? Não há mais medo de morte para os que estão em Cristo Jesus. Mas nós entendemos que há uma sobreposição do mundo espiritual sobre o mundo natural. E nós precisamos entender esta sobreposição. Jonas prega a Nínive. Cristãos, prega ao mundo. Jonas fugiu para Tarsis. Cristãos, querem ficar na sua zona de conforto. Qual é a consequência? A consequência, quando rejeitamos o chamado de Deus, é sermos disciplinados por Deus. De novo, a consequência, quando rejeitamos o chamado de Deus, é sermos disciplinados por Deus. Você vai dizer, Pastor César, por que você diz que a consequência de não assumirmos o chamado de Deus é a disciplina? Porque você lê isso em todo culto de ceia. Lá no texto de 1 Coríntios 11, quando lemos o culto, lá no culto de ceia, 1 Coríntios, no capítulo de número 11, esse texto, em muitas igrejas, ele é lido uma vez por mês, em toda a ceia. E o que diz 1 Coríntios, capítulo 11? Na parte que as pessoas não leem, mas está lá, o texto é aberto, só não lê porque não quer, mas está lá. Verso 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos, muitos doentes e não poucos que dormem. Por quê? Porque estão fracos, doentes e não dormem? Porque estão na disciplina de Deus. Qual é o pai que não corrige ao filho que ama? Se o pai não nos corrigir, somos filhos bastardos. É por isto que em muitas tribulações nós entramos em desespero, como Paulo ficou, porque é a maneira de Deus nos disciplinar para nos despertar. Por isso, nós temos que examinar a nós mesmos. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. 1 Coríntios 11, 28. Você tem se examinado?
Você tem analisado a sua vida à luz da palavra? Nós precisamos examinarmos a nossa vida à luz da palavra de Deus. Em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 14, diz assim: mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todos aqueles que vão pedir a razão da esperança que há em vós, fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, em boa consciência, de modo que naquilo que falem mal contra vós outros, fiquem envergonhados que difamam o vosso bom procedimento em Cristo Jesus. Nós devemos entender a tribulação como um momento de darmos testemunhos. Nós temos que aprender o resultado da disciplina de Deus sobre nós. É dar razão da esperança que tem dentro de nós. Imagine o seguinte: você está passando por uma tribulação. Alguém está passando por uma tribulação junto com você. Mas você permanece firme. E essa pessoa não. Ela olha para você e ela encontra descanso na sua presença, porque você não se abala na tribulação. E aí ela se curva para você e diz: qual é a sua esperança? Por que você está seguro quando tudo está ruim? E você diz: a minha esperança está na presença de Deus na minha vida. Ele cuida de mim, vai cuidar de você também. Jonas voltou, pregou a Nínive e a cidade se converteu. E a cidade se converteu. E com isso, eu vou ter que encerrar mais uma live. Eu tenho que ficar dentro dos 45, 50 minutos para poder salvar o vídeo e subir para que você retorne e possa voltar a assistir o vídeo todo. Esse é o segundo vídeo sobre o Apocalipse. Se esse vídeo fez sentido para você, curta. Salve ele para você voltar a rever. Envie ele para alguém. Alguém precisa ser desperto como você está sendo desperto. Siga-me para que possamos crescer juntos na graça de Deus. Eu sou o pastor César Azevedo. Grato por me ouvir e até a próxima.